Olá, amados, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos, bom dia meus irmãos, irmãs, amigos, amigas. Hoje, 19 de julho de 2020, manhã de domingo, estamos aqui mais uma vez para transmitirmos o culto da Igreja Batista Ebenezer. Nesta manhã, Escola Bíblica Dominical, traremos um estudo bíblico para edificar a tua vida, para te ensinar cada vez mais sobre as coisas concernentes ao reino dos céus e te preparar para que você possa se encontrar com Jesus e morar no céu. Amém? Já de antemão quero agradecer pelas manifestações de carinho, pelas mensagens que eu tenho recebido dos amigos, dos irmãos, agradecendo a gente pelas mensagens que têm sido edificantes para as suas vidas. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. É uma honra poder estar servindo a Deus, servindo a cada um de vocês. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho de vocês. Me sinto homenageado por cada manifestação de amor e sinto grato. Agora eu quero te pedir para continuar nos ajudando a manter esse canal no ar. Não precisa pagar, não precisa fazer nada. O que você precisa fazer? Você precisa ir lá no canal no YouTube, Pastor Fabiano Costa Gladiador, inscrever-se no canal. Você abre lá, vai aparecer lá um botãozinho vermelho assim, inscreva-se. Vai lá, se inscreve. Ative um sininho que vai aparecer do lado, aí vai aparecer lá, todas personalizado, você vai lá em todos, que aí você vai receber todas as nossas mensagens antecipadamente. Quando a gente posta, você logo vai receber e você vai estar por dentro de tudo. E aí o que você vai fazer? Compartilhe, assista lá, visualize, curta, nos ajude, porque aí o YouTube faz com que a mensagem circule mais, faz com que atinja mais pessoas. E aí você compartilha ela com quem você ama, com quem você gosta, com quem você quer encontrar no céu, com quem você quer compartilhar do céu lá em cima com essa pessoa. Eu estou aqui compartilhando com você, porque eu quero ver você lá em cima no céu, quero encontrar com você, amém? Pega aí a palavra do Senhor, abra em Jeremias capítulo 23, nós vamos fazer um estudo nesta manhã para edificar a tua vida. Jeremias capítulo 23, abra lá, segura. Agora abra em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos lá, eu vou começar em 2 Timóteo capítulo 3 e depois nós vamos para Jeremias capítulo 23. O estudo desta manhã é: estamos perto do fim. E eu vou te mostrar, provar para você biblicamente que tudo que está acontecendo ao seu redor é Jesus Cristo te avisando: prepara-te, põe a tua casa em ordem, se arrependa, esteja preparado, porque eu vou te buscar quando você menos esperar. Pronto, você vai subir comigo. Amém? Então vamos lá. Jeremias, lá no Velho Testamento, capítulo 23, aí você vai fazer isso aqui, ó, igualzinho o pastor fez, ó, abriu lá, ó, mete a mãozinha, segura aqui assim no meio, abra em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aí pronto, vamos ler 2 Timóteo. Quando a gente terminar 2 Timóteo, você já vira lá em Jeremias para a gente dar prosseguimento ao estudo. Diz assim a palavra de Deus: eu quero fazer das palavras de Paulo a Timóteo, a igreja de Éfeso, tá? A palavra do pastor para a tua vida, tá? É bíblico, tá aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites da carne e dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de bom, mas nega a eficácia da bondade. E destes, Deus está dizendo: afasta-te deles. Deus está te dando um conselho, e eu estou te dando: afasta-te desse tipo de gente. Versículo 6, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, ou seja, sem conhecimentos, carregadas de pecados e levados de várias concupiscências,
que aprendem, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés lá no deserto, tá? Eram os magos de Faraó, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos e de entendimento reprovados quanto à sua fé. Amém? Veja que conselho que Deus dá através do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé e pastor na igreja de Éfeso. Paulo dá um aviso para ele: olha, sabe que nesses dias, nesse tempo, amados, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Nós não estamos falando de hoje. Isso aqui foi dito há 2000 anos atrás. Paulo alerta Timóteo para tomar cuidado, que os homens já começariam a ser assim. E hoje está diferente de antes? Não, né? Está disso daí para pior, muito pior. Então abra lá em Jeremias capítulo 23. Amados, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para que vocês possam entender o que Deus está falando com vocês. A palavra de Deus diz que nesses dias viriam tempos difíceis, trabalhosos, e nós estamos vivendo esses tempos difíceis e trabalhosos. Não pense que o tempo está sendo fácil, não, pelo contrário, está sendo muito difícil e muito trabalhoso viver. Pessoas estão perdendo a esperança, pessoas estão morrendo, se matando, porque acham que não tem mais jeito. Mas Deus diz que é para você resistir. Tem de bom ânimo, tenha fé, eu venci e você também vencerá. Eu quero te fazer uma pergunta. Dentro dessa pergunta, há outras perguntas para que você possa refletir e pensar. Qual é a mensagem que você tem ouvido nos últimos anos e passou a ouvir nos dias atuais na sua igreja, através do seu padre, do seu bispo, através dos pastores, dos seus líderes? Qual é a mensagem que você tem ouvido? A mensagem que você tem ouvido é que Jesus Cristo está voltando, que você precisa deixar o pecado de lado, se arrepender, consertar a tua vida e voltar-se para Deus, porque Ele está voltando e você vai morar no céu, Ele vai te arrebatar de repente. Ou você está escutando a seguinte mensagem: o ano fulano de tal, o ano da promessa, o ano da restituição, o ano da provisão, o ano do sobrenatural, o ano da aliança, o ano do rei fulano, o ano da igreja X. Qual é a mensagem que você está ouvindo? Que Jesus Cristo vai voltar, arrependa-se, se prepara, conserte as coisas, põe a tua vida em ordem. Ou ano que vem vai ser o ano de vitória, Deus vai te estabelecer, o Senhor vai te exaltar, isso que aconteceu com você vai botar você lá em cima, que você vai ser o cara, que você vai ser a mulher, que você vai ser o tal, que você vai conquistar, comprar, vender, edificar. Qual é a mensagem que você tem ouvido? Qual é a mensagem que você tem ouvido? Não, isso tudo vai passar, essa pandemia vai passar, nós vamos nos encontrar, nós vamos nos abraçar, nós vamos nos amar. Ano que vem nós vamos para a praia, vamos fazer churrasco, vai ter futebol, vai voltar tudo normal, a vida vai voltar ao normal? Ou conserte-se, põe tua casa em ordem, porque Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a tua igreja. Qual mensagem você tem escutado dos seus líderes, do líder da sua igreja, seja lá qual for a sua religião? O que você tem ouvido no dia de hoje? Amados, Paulo lhe alerta, a mensagem de Deus é clara: cuidado com esses dias. O anticristo está aí às portas de ser implantado na sociedade, porque ele vai surgir no meio do caos. Quando ouvir falar de guerra, rumores de guerra, pestes, doenças, enfermidades, deixa eu te dizer, tudo isso já está acontecendo com maior incidência nesses dias. E a palavra de Deus diz que são anúncios da volta de Cristo. É como uma mulher que está perto de dar à luz, ela começa a sentir os incômodos da sua gestação, ela começa a sentir dores de parto, ela começa a sentir inchaço, perda de líquido, e ela começa a entender que já está perto do bebê nascer.
Então, quando Jesus está próximo de voltar e arrebatar a tua igreja, esses acontecimentos se dariam como se fossem as dores de parto. No texto de Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 40, do verso 5 ao verso 8, esse texto do verso 5 ao verso 8 já se cumpriu. Vai dizer lá que vem dias, diz o Senhor, que levantaria o renovo de Davi. Quem é o renovo de Davi? Que julgaria a terra com juízo e justiça. É Jesus. Ele já veio, já morreu na cruz do Calvário, já subiu ao céu, o teu sangue nos remiu e nos lavou de todo pecado. Por ele nós temos entrada no céu através do arrependimento e do batismo e nos prostrarmos ao Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, tê-lo como Senhor e Salvador. E aí ele vai dizer que ele havia espalhado todo o seu povo por toda a face da terra, por outros países, mas ele os traria de volta. Há 72 anos foi criado o Estado de Israel, e o Estado de Israel existe há 72 anos e tem paz, apesar de todo o tumulto na sua volta, de todo o rumor de guerra. Israel está em paz, eles vivem em paz, nada penetra naquele território, nada os afeta, porque a palavra de Deus diz que promessa que o Senhor ia protegê-los, e o Senhor está protegendo, e vai permanecer protegendo. Então esse texto já se cumpriu. Esses são são uma das profecias bíblicas que teria que se cumprir antes da volta de Cristo Jesus. Agora você fica sabendo aí que ele está mais perto ainda, porque isso já se cumpriu. Então, veja só outras coisas que estão se cumprindo e que você vai ouvir muito nesses dias, já tem ouvido e continuará ouvindo. Vamos lá. O Senhor, ele diz claramente que quando nós estamos em pecado, quando nós estamos errados diante dele, tudo à nossa volta paga. Seja a nossa família, seja a nossa vida, seja os filhos, os nossos amigos, todos que estão ao nosso redor. Quando a gente está em pecado, quem está dizendo isso é a Bíblia, a palavra de Deus, eu creio, tudo à sua volta é contaminado, todos pagam. E quando todos estão em pecado, aquele bairro paga. Quando aquele bairro tem todos ali em pecado, a cidade paga. A cidade, o Estado paga, a nação paga. Se os governantes, então, estiverem em pecado, toda a nação pagará pelo pecado dos governantes. Pastor, e nós, servos de Deus, nós estamos nessa situação, nós estamos dentro da sociedade. Sim, se você é servo fiel do Senhor, a palavra de Deus diz que nenhum mal chegará à sua tenda. Porque o Senhor é o teu socorro bem presente, é o teu refúgio num dia da angústia e da tribulação. Está lá no Salmo, tá? O salmista diz isso. Então, você pode descansar no Senhor. O próprio Jesus Cristo disse que a minha paz vos dou, a minha paz deixarei, mas não é conforme o mundo diz, não é essa paz que o mundo diz. Porque a paz que o mundo diz, muitos estão perturbados buscando paz, mas a minha paz te trará realmente sossego e paz em meio ao caos. É a tua casa no meio de uma guerra, e a tua casa em paz e a guerra acontecendo do outro lado do muro da sua casa. Então, eu quero ler aqui esse capítulo que muitos líderes, pastores, padres, bispos, líderes passam por cima, não querem nem saber dele, porque ele confronta, ele bate de frente, ele diz como estamos hoje, por que tudo isso está acontecendo e traz ainda uma correção, traz o castigo e traz a oportunidade do arrependimento. Mas muita gente não quer isso. A mensagem pregada hoje na igreja não é essa. Esse tipo de mensagem que eu estou trazendo, ninguém quer ouvir, ninguém gosta dela. Por quê? Porque confronta o homem, confronta o pecado. Pastor, mas Deus não é um Deus de amor? Deus é um Deus de amor, por isso que ele te corrige, por isso que ele te confronta, porque além dele ser um Deus de amor, ele também é pai. E qual é o pai que não corrige o filho quando está errado? Se você não corrige o teu filho quando ele está errado, o errado é você. Agora, se você corrige, você está certo. Assim é o Senhor. E a Bíblia diz, assim como o pai corrige um filho, eu corrijo os meus, e com vara. Então, Deus é um Deus de conserto. Deus é um Deus de correção. Deus é um Deus de justiça.
e o teu amor é que exerce a misericórdia. Como diz Lamentações 3, vai dizer que é por causa da tua misericórdia, que é o teu amor, a tua graça, é a causa de não sermos mortos, não sermos consumidos por causa dos nossos pecados. Então, Deus já começa com um protesto contra a sua liderança, contra quem está à frente do seu povo. E aí eu quero dizer para você que acha que a igreja é sua, que a ovelha é sua, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que não é. Pertence a Deus, é do Senhor. E por pertencer a Deus e por pertencer ao Senhor, Ele nos troca a hora que Ele quiser e põe outro em nosso lugar para pastorear segundo o coração dele, conforme está em Jeremias capítulo 3, verso 15. Vos darei pastores que vos apacentem segundo o meu coração. Quando ele estiver cansado de mim, de você, de nós, ele vai nos tirar e vai botar outro no nosso lugar, tá bom? Independente se você está fazendo certo ou errado. Entenda, o rebanho não é seu, a igreja não é sua, é do Senhor. Então vamos lá. Aí Deus começa com uma reclamação e juízo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós as dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que virei sobre vós e trarei maldade sobre as vossas ações, diz o Senhor. Então, isso daqui é para todos os líderes, padres, bispo, papa, pastores, apóstolos, é para todos. Deus não entende divisões sobre o seu rebanho, ele entende uma coisa só. Tá? Não é igual a nós que entendemos que fulano é A, fulano é B, tem escala de escala. Diante de Deus todos somos iguais. O rebanho é dele. Então ele diz aqui: ai de vós que estão destruindo e dispensando o meu povo, dispersando o meu povo, ou seja, jogando o meu povo para fora. Aí o Senhor vai dizer: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras. Então o Senhor já cumpriu essa palavra com relação a Israel, tá? Então, os pastores infiéis, os reis infiéis, fizeram com que o povo pecasse diante do Senhor. Deus trouxe o cativeiro, Deus trouxe o castigo e Deus trouxe o juízo. E os espalhou, primeiro levou preso por 70 anos. E depois, futuramente, quando Jesus diz, olha, tá vendo isso daí? Não sobrará pedra sobre pedra, porque tudo será derrubado. No ano 70, o general Tito invade Jerusalém, derruba o templo, destrói a cidade e dispersa o povo por toda a face da terra, ao qual ficou espalhados até o ano de 1948, quando no dia 18 de maio, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha bateu o martelo e houve a criação do Estado de Israel. E hoje Israel é uma nação. Mas segue aí. Agora, depois disso tudo, segue a indignação de Deus contra os líderes, que são de todas as gerações, até os dias de hoje. E aí vai dizer, versículo 4, e levantarei sobre eles pastores que os apacentem, e nunca mais temerão. Versículo 9, Deus segue falando com Jeremias. Olha só o que Deus fala com Jeremias. Olha o que Jeremias fala daquilo que Deus está falando com ele. Quanto aos profetas, já o meu coração, isso é Jeremias falando, está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Ou seja, isso aqui, irmão, é santo. A palavra de Deus é santa, ela é a verdade. Então se baseie nela sempre. Ela está acima da lei dos homens, ela está acima dos homens, ela está acima das autoridades constituídas, ela é maior do que a Constituição dos países. Entenda isso, tá bom? Versículo 10, olha o que Deus vai dizer. Por que Jeremias estava sentindo isso? Porque Deus está dizendo que a terra está cheia de adúltero. A terra está cheia de adúltero e a terra chora por causa da maldição.
os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Deixa eu dizer para você, todas as vezes que a liderança está em pecado, que os políticos estão em pecado, que a nação está em pecado, a terra dá os seus sinais. Ou seja, a colheita é menor, as coisas apodrecem, não é? A economia vai para o vinagre, vai para o ralo, os países começam a passar por arroxo, por aperto, e aí muita gente acha que a culpa é do político. Muita gente acha que é a política que está errada. E esquece que Deus está dizendo, não é o político e a política, é o pecado de vocês todos. Tanto do político, quanto do padre, do bispo, do pastor, quanto do líder, quanto do cristão. A culpa de o Brasil estar como está é da igreja do Senhor, que não está orando, não está buscando, não está jejuando. A culpa, porque o Brasil chegou ao nível que chegou, é nossa, é dos padres, dos pastores, dos líderes, muitos que são de esquerda, muitos que são de direita e esquecem de ser da Bíblia, não é? Então, o Brasil sofre, os países sofrem, as nações sofrem por causa do pecado do seu povo. E você vai entender aqui. Versículo 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. E até na minha casa, ou seja, aonde? Na igreja, achei maldade, diz o Senhor. Pastor, o que é isso? É simples. Quantos pastores que você conhece que são adúlteros? Quantos largaram esposas, trocaram elas pela irmãzinha da igreja? Quantos têm amante que você conhece? Quantos pastores estão roubando vocês aí, o gasofilaço da igreja? E tem pastores aí que estão roubando a igreja e está pregando lá em cima do púlpito dizendo que você é o ladrão, porque você não deu o dízimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o dízimo é um problema íntimo, pessoal, espiritual seu com Deus, não diz respeito a mim. Se você der ou você não der, não é problema meu, é problema seu com Deus. Entendeu? Agora, quantos pastores sobem lá e dizem que você não deu dízimo, você é ladrão? Quantos padres arrumaram mulher e filhos aí agora que apareceu? Quantos bispos fizeram isso? Quantos apóstolos? Tem 2, 3 mulheres que estão roubando. Tem quantos pedófilos, homossexuais, pederastas dentro da igreja? Quantos homens líderes estão aliciando crianças? Quantos estão dando investidas em cima de mulheres novas, casadas, assediando as mulheres? E o pior, nós vivemos uma sociedade que depois põe a culpa na vítima e protege o vagabundo, o safado do padre, do pastor, do bispo, do apóstolo que está cometendo pecado. Pastor, só está chamando o cara de safado. É safado, bandido, ladrão, adúltero, pilantra, corrupto. É o que a Bíblia diz que eles são. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Quantos você conhece que é assim? E quantas igrejas estão varrendo a sujeira para debaixo do tapete e botando o tapete em cima? Quantas denominações, convenções, associações estão protegendo essa sujeirada toda? Aí deixa eu dizer para você uma coisa, diocese não vai para o céu, bispado não vai para o céu, apostolado não vai para o céu, papado não vai para o céu, título de pastor, bispo não vai para o céu, título de líder não vai para o céu. O que vai para o céu são pessoas que serão lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, arrependidos do seu pecado, sendo aceitas pelo Senhor Jesus. O resto tudo vai ficar. Lá no céu não vai ter igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, igreja católica renovada, carismática, tradicional. Lá no céu não vai ter nada disso. Então desapega das paredes, deixa essas coisas dos homens de lado e se apega em Cristo Jesus, tá? Então Deus está dizendo que até na minha casa eu achei pecado e maldade. Que maldades são esses? Se a gente futucar, vai aparecer muita sujeira de muita gente. Então tem muita gente varrendo a sujeira para debaixo do tapete. E outra, esses líderes maus, pecadores, quando são descobertos, quando seus pecados vêm à tona, eles aliciam pessoas, corrompem pessoas. Lembra do texto que eu li do apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 3? Que eles vão lá e seduzem mulheres, mulherinhas, nécias, ou seja, pessoas incultas, pessoas irracionais,
pessoas que não pensam? Então, muita gente é seduzida por esses homens a esconder os seus pecados e a brigar por eles, ao invés de estar brigando pela verdade, que é a palavra de Deus, brigando pelo evangelho. Sabe o que vai acontecer? No dia do juízo final, isso tudo vai ser trazido à tona e você vai ter um preço para pagar por causa disso. Se você se arrepender antes, beleza, amém. Agora, se não, lá você vai ouvir uma coisa que a Bíblia já diz há muito tempo. Depois você pode ler Mateus capítulo 7, 21 a 23. Segue lá. E aí, tem pilantras aí que para esconder o seu pecado, joga a culpa em cima dos outros. Inventa história da vida dos outros. Suja, macula a vida dos outros. Mas o safado é ele sabe que ele é safado. Tem padres, bispos, apóstolos aí que sabem que são safados, sabem que são pedófilos, sabem que são homossexuais, sabem que são adúlteros, sabem que são ladrões, mas insistem em jogar a culpa em cima dos outros. É transferir o pecado para os outros. Mas Deus não faz essa transferência não. Existe um anjo anotando tudo. E no dia do juízo final, o livro da vida será aberto. E lá será contada a nossa história. Amém? Versículo 12. Diz o Senhor: portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados, cairão nele, porque trarei sobre eles o mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Ou seja, tudo isso que está acontecendo na humanidade é o mal e o juízo que Deus traz, porque os seus líderes estão em pecado. Seja governadores, políticos, padres, bispos, pastores, apóstolos, o nosso pecado traz maldição sobre a humanidade. Entendeu aí? Traz juízo de Deus. Segue lá. Nos profetas de Samaria bem vi loucura. Deus tem visto muita doideira por aí. Profetizam da parte de Baal. Baal é um demônio poderosíssimo. São 4 demônios em um, né? Beuzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Tem gente que não está pregando em nome de Deus, está pregando em nome desses demônios. Tem título de pastor, tem título de padre, tem título de bispo, tem título de apóstolo, tem título de tudo que for tipo de coisa. Só não tem uma coisa, sabe o quê? Autoridade de Deus para fazer, mas estão fazendo. Estão aí fazendo. Vamos lá, segue aí. Versículo 15. Portanto, diz assim o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei de comer losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Ou seja, quando nós, a liderança, está em pecado, a terra é contaminada. Com o que, pastor? Deus traz sobre a terra pestes, enfermidades, doenças, espada e fogo. É a justiça de Deus. Então você vê aí pandemias, pandemia de gripe, pandemia de Covid, pandemia de HN1, pandemia de varíola, pandemia de peste bubônica, peste negra, guerras, aí vem a fome. 8.500 pessoas morrem de fome por dia no mundo. Sabe de quem é a culpa? É nossa, de todos nós que estamos em pecado. Por isso que Deus trouxe o juízo sobre a humanidade no ano de 2020, começou lá em outubro de 2019 e adentrou 2020, já vamos para quase um ano de juízo de Deus, para que a gente se arrependesse, puséssemos nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, para que Deus pudesse ver se há em nós um coração reto e digno, para que nós pudéssemos ser provados pelo Senhor, e o Senhor nos perdoasse, sarasse a terra, parasse essa pandemia por enquanto. Porque Deus está preparando a humanidade para a volta do teu filho. Jesus está na porta e ele vai nos buscar. Mas antes deles nos buscar, aqueles que o servem de coração precisam se arrepender dos pecados. Então vamos lá. O que é losna, pastor? Losna é uma planta. E esta planta ela é medicinal, ela serve para matar os vermes, ela amarga feito fel, é como se fosse o absinto. Então Deus fará essa liderança, seja política, seja religiosa, comer do seu próprio veneno e amargor, para ver se cura interiormente, para ver se arrepende, vai dar água amarga de beber. E a humanidade está passando por tudo isso. Só que a mensagem que está sendo pregada não é de arrependimento. O que a gente está vendo aí é mensagem de que tudo vai ficar bem. Esses pastores, esses profetas aqui também estavam pregando isso no tempo que Nabucodonosor levou o povo cativo para o cativeiro. E Jeremias pregou contra isso, tá? Então vamos lá.
Versículo 19, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Olha só, em meio à pandemia, em meio a tudo isso aí, vou falar para você brasileiro, você lembra do que aconteceu em janeiro e fevereiro? Rios transbordaram, cidades ficaram debaixo d'água, o Espírito Santo teve um caos terrível. Lembra de alguns anos atrás, o Morro do Bumba, lá em Niterói, aquele deslizamento de terra lá em Angra dos Reis, aquela enxurrada que veio sobre a região serrana do Rio? Lembra do tufão, da tempestade que passou em Santa Catarina, arrasou tudo? Esse ano aconteceu de novo em alguns lugares, principalmente no sul. Lembra da peste que vem aí de gafanhotos aí, que está consumindo o Paraguai e a Argentina? Voltou de novo, está circulando ali para entrar no Brasil. Deus está só vendo se o povo vai se arrepender ou não, para que Deus tire o mal. Ou seja, o que afasta de nós a pandemia, o pecado, o que afasta de nós a pandemia, que vem por causa do pecado, o que afasta de nós as pestes, o que afasta de nós as pragas, é o arrependimento dos nossos pecados diante do Senhor. E aí segue Deus, e Deus diz: enviarei a chuva, a tempestade, ou seja, espada de justiça sobre o povo, sobre os ímpios. Ou seja, nosso pecado como servos de Deus também recai sobre os ímpios. O pecado dos ímpios não cai sobre nós, porque nós somos do Senhor. Agora, o nosso pecado, sendo do Senhor, além de nos atingir, também atinge a humanidade. Então fique esperto nisso daí, tá? E não se desviará, versículo 20, e não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os seus desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Entendeu? Olha só, tudo isso que está acontecendo não vai passar enquanto nós não nos arrependermos, enquanto não executar todo o juízo de Deus. Aí você vai me dizer assim: pastor, está todo mundo morrendo aí, tem crentes morrendo. Sim. Tem pessoas que não são crentes, estão morrendo. Sim. O senhor está dizendo que Deus está passando todo mundo a fio de espada? Sim. Aí deixa eu te dizer uma coisa: o tempo de nascimento, o tempo de vida e o tempo de morte não nos pertence. Essa cronologia não é nossa, é de Deus. E não pense você que Deus é assassino, porque Deus não é. Deus é o criador da vida, e dele pertence a vida e a morte. Quando Deus diz, quando Deus determina que você nasça, você vai nascer. Quando Deus determina o seu nascimento, já determina o dia que você vai morrer. A única coisa que você consegue fazer, dependendo do seu coração, é que se você estiver na beira da morte e a sua oração, o seu amor, o seu coração for todo voltado ao Senhor, a única coisa que Ele pode fazer é te acrescentar mais uns dias de vida, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Mas a determinação de vida dos nossos dias já estão contados desde o nascimento. Depois você lê o Salmo 139 que você vai entender. Então deixa eu adiantar aqui para você entender. E outra, Deus não é assassino. Assassinos são as pessoas que tiram a vida que Deus criou. Deus criou vida e Deus dá vida. Só que a vida terrena tem um tempo determinado por Ele e nós precisamos respeitar. Amém? Versículo 25. Tendo ouvido os que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Deus está dizendo que tem ouvido pessoas dizer: olha, Deus me deu um sonho, Deus me deu a revelação. Cuidado, cuidado com isso. Eu vou lembrar vocês, refrescar a memória de vocês, como tem muita gente mentirosa por aí. Ano passado, muita gente só profetizando que 2020 seria um ano sobrenatural, o ano das alianças, o ano da restituição, o ano do poder de Deus, o ano disso, o ano daquilo. Só coisas boas. Já reparou? Padres, bispos, pastores, líderes, apóstolos, só profetiza coisa boa. Só prega coisa boa. E isso todo mundo quer ouvir, queridos. As pessoas estão sendo seduzidas pelas mensagens que são boas, que agradam o coração, que fortalece a alma pecaminosa para que eles continuem tendo força para viver as suas vidas como eles estão.
Pregar coisa boa é muito bom. Se eu quiser, eu passo um ano inteiro pregando as coisas boas da Bíblia. Mas não é isso que Deus está mandando. Deus está mandando pregar salvação. Deus está mandando pregar arrependimento. E as coisas boas sobrevirão sobre aqueles que se arrependem de coração dos seus pecados. Abandona o pecado e volta para Deus. E aí, ano passado, muita gente pregou coisa boa para esse ano. 2020 vai ser um ano da tua vitória. Você vai conquistar, você vai conseguir. E aí veio uma pandemia, botou todo mundo dentro de casa, destruiu governos, acabou com a economia, matou pessoas, contaminou um monte de gente. E aí, Deus falou com alguém em 2019, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Esses pastores dizem que falou comigo e que eu falei com eles. Quem disse que eles me consultaram ou que eu estive com eles? Sabe onde está escrito isso? Versículo, está aqui, versículo 17. Dizem continuamente os que me desprezam, o Senhor disse, paz terei paz. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vocês. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que eles estavam dizendo que o mundo passaria por paz, teria paz, mas eu não falei que teria. Deus está dizendo. E diz ao pecador, olha, fica tranquilo, não vai vir mal sobre você não. Ao contrário, virá paz sobre você, mal nenhum virá sobre você. Aí Deus vai e traz o mal. Sabe para quê? Para dizer para todos nós, aqueles que profetizaram enganosamente, que nós estamos errados. E aí eu quero jogar todo mundo no balaio de gato, porque muita gente profetizou isso. Pastor, o senhor profetizou alguma coisa? Eu não. Pode perguntar para a minha igreja aí, pode ver meus vídeos aí. Eu não profetizei nada para 2020. A única coisa que eu disse, que nós estamos vivendo os últimos dias na terra e que nós precisamos nos arrepender, porque Deus está operando milagres e maravilhas nas nossas vidas, no nosso meio, para mostrar o seu poder, e para isso nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Essa é a mensagem que eu venho pregando há um bom tempo, mas muitos não pregaram isso, não estão pregando isso. Então estou te mostrando aqui, tá? Que Deus está dizendo que profetizaram uma coisa e ele não falou. E aí versículo 18, aí ele vai dizer, quem esteve comigo, diz o Senhor, no meu reino, e viu e ouviu a minha palavra? Quem esteve atento à palavra e ouviu? Versículo 18 do capítulo 23 de Jeremias. Aí o Senhor vai dizer, eu trarei a chuva, a espada, o fogo, o gafanhoto, a peste, a doença. E aí está aí por causa do pecado do povo. Para finalizar, vamos correr aqui, a gente está terminando, né? Vamos lá. Versículo 33. Quando, pois, te perguntar, e Deus está falando com você, igreja, através do profeta Jeremias. Quando, pois, te perguntar a este povo, ou a qualquer líder, pastor, profeta, sacerdote, padre, bispo, apóstolo, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, este é o peso. Aí vem a sentença de Deus. Que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e aos sacerdotes e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa, assim direis, cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu ao Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás o profeta, que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor. Mas o porquê dizeis peso do Senhor? Assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor, porque isto eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença, vós e a cidade ao qual vos dei, e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio, eterna vergonha, que não será esquecida. Então, tem muita gente pregando muita coisa para 2021 que Deus não está falando. Já tem gente aí falando nas lives, isso vai passar, essa pandemia vai passar, nós vamos viver uma vida boa, nós vamos nos abraçar, nós vamos nos encontrar.
Deus não está falando isso não, irmão. Irmã, Deus não está falando isso não. Toma cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com esses medalhões que estão por aí, rede social, milhões de seguidores que você acha que está falando do céu. Deus diz que todos eles, a sua grande maioria, está falando da parte de Baal, Beelzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã, porque a palavra de Deus ela te confronta no teu íntimo, no teu pecado. E quando a palavra de Deus diz que está cheio de adúlteros, não é só porque aqueles que largaram a mulher e pegaram o outro, tem a mulher e tem amante, não. Adultério que também é a tua infidelidade para com Deus. Você seguindo político, direita, esquerda, essa luta que aí está, você colocando a cara na reta aí por coisas que não é do Senhor, você defendendo coisas que não é do Senhor, você seguindo pessoas que não é do Senhor, isso também é infidelidade, isso também é prostituição, isso também é adultério. É isso que Deus está falando. E aí, para finalizar, capítulo 24, verso 10 vai dizer, o Senhor vai dizer: enviarei entre eles a espada, morte, a fome, escassez, e sobre a terra que lhes dei e a seus pais. Ou seja, Deus vai trazer ainda por esses dias fome e morte, para que a sua palavra se cumpra e o seu povo se prepare para que Cristo Jesus possa voltar e arrebatar a sua igreja. Eu fico por aqui e digo para você: o que você tem ouvido nesses últimos dias? A verdade que a Bíblia diz da parte de Deus, para que você se conserte, para que você organize a sua vida, a sua casa, se arrependa do seu pecado e volte para Deus e vá morar no céu, para que a pessoa largue a amante, a prostituição, o adultério, a pedofilia, né? As pessoas parem de assistir sexo na pornografia em rede social. Estão pregando isso ou estão dizendo que você vai ter paz, você vai ser vitorioso, você vai conquistar, você vai conseguir? Hein? O que você está ouvindo pregar aí? Que Jesus está voltando ou que nós vamos viver 10, 20 anos pela frente de muita paz e muita bonança? Eu quero morar no céu. Seja hoje ou seja amanhã, na hora que a trombeta soar. Isso daqui, a palavra de Deus diz, jaz no maligno, já está sepultado nele. O anticristo se levantará, trará uma falsa paz, enganará a muitos, muitos perderão o céu, porque darão ouvido aos homens e têm dado ouvido a homens. E eu convido a você e convoco a você a dar ouvido à palavra do Senhor. Venha comigo, venha com o Senhor e Deus resplandecerá sobre a tua vida. Leia 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 em diante. Num abrir e fechar de olhos, Deus arrebatará a tua igreja e nós, corpo corruptível, nos transformaremos em incorruptibilidade e moraremos no Senhor quando soar das trombetas, mas só vai escutar o toque da trombeta quem estiver firme e pautado no Senhor. Deus te abençoe abundantemente.